paz, harmonia, equilíbrio, discernimento e sabedoria. Que o bom Deus possa estar sempre abençoando o nosso lar, nossa família, nossos companheiros de jornadas. Que Ele derrame chuva de bênçãos em cada um que se permanece nessa casa, encarnados e desencarnados. Que essa noite seja uma noite de muita luz, de muita paz, que os espíritos de luz possam nos iluminar, nos inspirar, nos intuir na nossa fala dessa noite. Que a gente possa então ser muito grato por tudo que fazem por nós, mesmo sabendo que o nosso merecimento é tão pequeno. Mesmo assim nós estamos crentes na certeza que o Pai Celestial vela por nós, ama nós, porque todo pai ama seus filhos, independentemente das imperfeições que ele possui. E com a permissão então do nosso Mestre Jesus, de Deus, nós damos por aberto o trabalho dessa noite. E eu acredito que o Cláudio ainda não veio ali colocar a câmera. Vou ter que cantar mais um aqui. Cláudio, está aberto aí? Está liberado? Então vamos dar início ao nosso trabalho. Boa noite a todos e a todas presentes, encarnados e desencarnados, os internautas que nos acompanham através das redes sociais, pela internet, né? Os trabalhadores dessa casa. Quero agradecer a todos, que a paz e o amor do Cristo nos envolvam. Quero agradecer primeiramente, inicialmente, ao nosso Pai Maior, pela oportunidade sublime desse momento, e pedir também, agradecer também a Jesus, por esse momento ímpar nas nossas vidas, onde a gente se encontra amparado e inspirado pela espiritualidade maior, né? Onde eles nos assistem, nos intuem nas nossas reflexões dessa noite. Como eu já falei, eu quero agradecer ao Cláudio pelo convite, pela oportunidade desse momento sublime também, né? Bom, quem já conhece o nosso trabalho, já sabe que nós temos de praxe uma vertente, 3 vertentes na nossa fala, nas nossas reflexões. Hoje não é diferente. A gente vamos falar vamos cantar, vamos contar histórias, vamos narrar alguns fatos e vamos tecer comentários acerca do assunto que nos foi sugerido. É um tema que é inerente à vida de todo ser humano, porque todo ser humano foi criado simples e ignorante, com o fito único de chegar à perfeição, de se tornar a pessoa pura. Então, todos nós, toda a humanidade, ela um dia chegará à perfeição, à plenitude, porque Deus criou todos nós simples e ignorantes. Então, antes de começar nosso trabalho, vamos cantar uma música que é para dar o tom da nossa fala, que é para harmonizar o momento, já que a gente já fez a harmonização, mas é importante a gente então fazer nosso trabalho assim. Então a primeira parte, a primeira vertente é a música. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e a minha história. Do mundo me afastei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia.
Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. O tema que a gente escolheu é a reforma íntima e a evolução, E a gente tem que lembrar que reforma íntima não tem como desvincular de escolhas, porque nós escolhemos na nossa vida desde a nossa programação espiritual. E para nós chegarmos algum dia à perfeição, nós também temos que fazer escolhas. Escolher seguir, caminhar, evoluir ou estagnar. Então todas essas duas situações estão atreladas à nossa existência e à nossa evolução, porque é através das nossas escolhas, através do livre-arbítrio que todos nós possuímos, que nós optamos avançar ou parar, evoluir ou crescer, e passar mais uma encarnação estagnado, paralisado, como tantas que nós já passamos. Certamente, se a gente analisar bem, pelo estágio que nós nos encontramos, nós já estamos com mais de 10 reencarnações, praticamente no mesmo degrau, sem subir um só sequer. Então, todos nós espíritos em evolução, nós só conseguiremos êxito nessa etapa, nessa empreitada, quando a gente escolhe fazer uma faxina geral em nossas imperfeições. E é difícil, é muito difícil a gente fazer essa faxina, né? Porque a gente sabe que o mundo nos oferece caminhos e atalhos perigosos, pois são onde muitas das vezes a felicidade se insinua no início, mas que no final ela não chega. Essas são as velhas ilusões, as desilusões, né? Os sonhos, né? São caminhos muito fáceis às vezes, pois basta que a gente tenha a satisfação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, em detrimento da felicidade do outro. Se eu estiver levando vantagem, eu estou feliz, estou satisfeito, né? Então podemos dizer que cada um de nós é autor do seu próprio destino, se é que existe destino, né? Eu sou as minhas escolhas, eu sou as minhas experiências anteriores, e nós todos somos nossas escolhas, nossas experiências. O bem que eu faço, o bem que eu fiz, é o bem que eu tenho, mas também o mal que eu fiz, o mal que eu faço, é o mal que eu sou. Então, portanto, o mal que me faz mal, não é o mal que eu faço, é o mal que me fazem, o mal que me faz mal, não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço, porque me torno mal. Então, toda vez que eu faço um mal, eu não estou fazendo mal a outro, é a mim, porque nós somos resultado dos nossos plantios. Toda vez que eu planto, eu vou ter que colher. Então, se eu planto mal, momentaneamente talvez eu esteja afetando o nosso irmão, nosso semelhante, mas eu vou estar afetando a mim, porque de uma forma ou de outra ela vai retornar para mim. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, ele nos ensina: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que Jesus quis dizer com essa palavra? Que nós temos que buscar a perfeição, que a nossa missão de vida é a busca pela perfeição. E a busca pela perfeição às vezes se confunde muito com a própria felicidade, porque quanto mais nós nos evoluímos, mais felizes seremos. A felicidade só estará em nossas vidas quando nós alcançarmos o estágio de perfeição. Então, se desejamos ser felizes, a primeira coisa que nós temos que fazer, distanciar do sofrimento. E que jeito? Burilando nossos sentimentos que ainda dormitam em nós, porque todos nós temos a centelha do amor que está dentro do nosso coração, porque às vezes a gente não quer despertar essa centelha. Todo mundo ainda tem aquele sentimento bom, só que ele está dormindo naquele momento, e a pessoa às vezes tem preguiça, porque tudo que a gente fala que é esforçar, é difícil, né? Então, nós temos que entender que
Deus criou nós simples e ignorantes, como eu falei já. Como o diamante. O diamante, antes de ser burilado, ele é um carvão, né? Então ela precisa ser lapidada para que ela demonstre a sua beleza, a sua perfeição. E não, nós também somos como as pedras preciosas. Nós também precisamos de lapidar os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, a nossa evolução. Por tal razão é que Jesus pede que busquemos a perfeição, que é o processo de lapidação do ser divino que ainda habita em nós. Isso se dá, como eu já falei, eliminando o orgulho, o egoísmo, a mágoa, a inveja, o rancor, tudo aquilo que nos atrapalha a nossa evolução, e outras imperfeições que ainda habitam em nós, porque só este é o caminho para que a gente possa encontrar a felicidade. A gente sabe, todo mundo sabe que é muito difícil ainda desvencilhar dessas imperfeições, porque a gente tem a tendência de alimentar as imperfeições. Às vezes a gente acha bonito ser grosso, às vezes a gente acha bonito ser bruto, às vezes a gente acha bonito achar que eu sou melhor do que os outros, né? Muitas das vezes a gente fala assim: eu sou até bonzinho, mas não pisa no meu calo, não pisa no meu pé. Então não é bom, porque quem é bom não se magoa, não se ofende, né? A gente tem aquele momento de compreender o momento de cada um. Cada um tem o seu momento, cada um tem seu espaço, cada um tem o seu tempo. E muitas das vezes o que é certo para mim não é certo para o outro. O que é bom para mim não é bom para o outro. Porque nós temos que ter um momento de despertamento. E esse momento é um momento assim que a gente sabe que para a gente desvencilhar dessas imperfeições, isso demanda de tempo, de esforço, de sacrifício. É um processo demorado, porém gradual e permanente, né? Allan Kardec, inclusive, nos afirma que a reforma íntima é algo que a gente vai realizando todos os dias da nossa vida. Todo dia a gente reforma um pouquinho da nossa vida, para melhor, naturalmente. Mesmo que seja com pequenos detalhes que talvez se tornem imperceptíveis para a gente, né? Ele nos esclarece que a vida não dá saltos. Não pense você que você, numa única encarnação, vai se tornar santo. E não existe milagres. Nenhum desses santos que aí, santos de hoje, se encontra, nenhum virou santo da noite por dia. E também Deus não criou ninguém santo, né? Foram precisos de várias encarnações, é um processo de várias encarnações. E muitas das vezes, quase sempre, em provações muito dolorosas. Muito dolorosas. Porque se fosse fácil, todo mundo já era santo. Então, a tese que muitos alimentam, que os anjos, os santos, os espíritos puros foram criados por Deus, caem por terra. Porque senão Deus seria injusto, Deus seria imperfeito. Criaria uns bons, perfeitos, e outros imperfeitos, outros maus, outros ruins, uns bonitos, outros feios, uns pretos, uns brancos, uns para viver mil maravilhas e outros para sofrer, para amargar derrotas. Não, isso é o resultado das nossas escolhas. Todos os espíritos foram criados, como eu já mencionei, não vou cansar de mencionar, simples e ignorante, mas esses espíritos, eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram, enquanto a gente quer aproveitar a vida, como a gente fala, eu vou aproveitar a vida, que eu não sei que dia que eu vou morrer. Esse é que é o problema. Nós queremos aproveitar o que o materialismo nos proporciona. Então, o que eles fizeram? Aproveitar as oportunidades, escolher o caminho do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, né? Aqueles mesmos ensinamentos feitos por Jesus. Então, todos os santos e anjos de hoje, não precisa pensar não, passaram pelos mesmos processos que agora nós estamos passando, passaram pelas mesmas dificuldades, passaram pelas mesmas provações. Eles não tiveram assim, benefício nenhum, não tiveram o jeitinho brasileiro não. Todos eles erraram muito. Basta a gente ver a história dos mártires da história da Bíblia, né? Já passaram por muitas dificuldades e desafios gigantes, mas venceram, porque tiveram persistência, determinação, força de vontade, coragem, saíram da zona de conforto. Mas nós também vamos vencer, um dia nós vamos vencer. O importante é a gente acelerar um pouquinho mais, pensar que talvez a gente não vai ter uma oportunidade tão primorosa como essa dessa encarnação. Talvez seja a encarnação mais importante que nós estamos tendo
porque nós estamos tendo contato com a doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Até hoje a gente talvez tinha as outras igrejas que falavam, tinham seus dogmas, e falavam coisas, mas que não esclarecia, não nos instruía. Então hoje a gente sabe do caminho. Agora, o Espiritismo não proíbe nada, não determina nada, ele te mostra o caminho. Você, como tem um livre-arbítrio, escolhe se quer seguir ou se quer estagnar. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? O Espírito responde: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Vocês já perceberam quantas vezes a gente tem falta de vontade de desvencilhar algumas coisinhas, de pequenos vícios, de pequenos defeitos? Às vezes a gente tem uns defeitozinhos pequenininhos, que a gente pensa que não incomoda a gente, mas o nosso parceiro, nosso companheiro, aquele que convive conosco diariamente, sente que aquilo incomoda ele, e é tão pequeno, porque quando eles falam que a gente pode se libertar dos vícios, dos defeitos, as más tendências, as más inclinações, não é aquelas gigantes, a gente tem que começar pelas pequenas, porque se hoje eu venço as pequenas, amanhã aquelas mais ou menos médias já não é tão difíceis. É assim a mesma coisa, você começa um trabalho, aquele trabalho inicialmente, quando você não tem experiência, ele é difícil. Na medida que você vai aprendendo, você vai praticando, você vai pegando conhecimento, aquele serviço já não é mais fácil, você já procura um mais difícil. A vida também é desse jeito, a gente tem que procurar a se ir libertando aos poucos das pequenas falhas que a gente tem, das pequenas más tendências. Então nós podemos assegurar que nós só conservamos viciosos porque nós queremos. Porque aquele que quer corrigir-se sempre pode. Do outro lado, a lei do progresso não existiria. Essa lei do progresso, ela é criada por Deus e ninguém está à margem dessa lei. Todos nós um dia seremos espíritos puros. O problema é que a gente tem preguiça de esforçar. A gente ainda é muito acomodado, né? A gente é convidado a todos os instantes pelos espíritos de luz, pelo nosso anjo guardião, para seguir outra caminhada, para seguir outras jornadas, mas a gente prefere continuar no caminho equivocado que a gente escolheu lá atrás. Muitas das vezes nós temos aquela coisa da Gabriela, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim. Mas não é verdade. Tudo no universo está sujeito à transformação, assim como o próprio universo. Nada foi criado desse jeito, já passou por várias transformações. Mas como ainda somos teimosos demais, desobedientes, nós estamos sempre resistindo a esses convites. Porque sabe por quê? Porque nesses convites, ele não vem simplesmente falando, muda. Ele consiste em renúncias. Toda escolha tem o seu preço. Se você quer escolher ser uma pessoa melhor, você tem que se sacrificar. Você tem que renunciar a certas coisas que você ainda valoriza, que gosta muito ainda, né? E a gente às vezes não está muito disposto a fazer esse sacrifício. Então a gente prefere ainda caminhar pela estrada larga, como Jesus falava, sempre recomendou para a gente sair dessa estrada larga, dos prazeres materiais, das paixões, dos vícios. Tudo isso nos causa estagnação e ruína, porque tudo aquilo que nos traz prazer é a causa de transtornos contínuos e de erros. Por outro lado, essa tarefa de construir valores éticos e morais, ela é muito desgastante. Quase sempre quando a gente se propõe a transformar a nossa vida, a gente se indispõe com algumas pessoas, aqueles com que convivemos. Porque, veja bem, eu tenho um aliado ali, 4, 5 parceiros, 5 companheiros, e gosto de beber uma birita. A partir do momento que eu paro de beber, eu me disponho com eles, eu vou perder suas amizades, a não ser que eles também estejam dispostos a mudar a caminhada, mas quase sempre vão continuar, porque não é o momento do despertamento dele. Então a gente se indispõe. Então por isso que às vezes a gente prefere continuar postergando essa vontade de mudar. Mesmo sabendo que a gente às vezes não quer, porque sabendo que esses valores transitórios, eles nada acrescentam à nossa evolução moral e espiritual, pelo contrário, ele atrapalha a nossa evolução.
Então, baseado nesses valores que ainda estão impregnados em nós, a gente vai protelando tudo aquilo que a gente programou na nossa reencarnação, lá no processo de se tornar uma pessoa melhor, de aproveitar essa existência o máximo para a gente crescer. Mas como nós fomos criados para ser um dia espíritos puros, e como a gente vai fugindo desses chamativos, desses convites, desses compromissos, então Deus, na sua sabedoria, cria mecanismos para nos despertar. E esses mecanismos, elas vêm de várias formas. Elas vêm em forma de doenças, dificuldades, sofrimentos, percas de entes queridos, prejuízos financeiros, relacionamentos conturbados, fim de relacionamentos amorosos, dentre tantas outras situações que nos afligem, mas que nada mais é do que a lei de evolução, nos intimando de mudança compulsória ou obrigatória, né? Forçada sob as asas e as ações do sofrimento. Porque Deus não pune, gente. Equivoca-se aquele que pensa que Deus pune, Deus castiga. Deus faz simplesmente cumprir a lei de amor e evolução. Um juiz da terra, que está tão longe, tão distante de Deus, ele não perdoa, ele faz cumprir a lei. Então imagina Deus, né? Deus sempre nos dá como a primeira opção o amor. Meu filho, vai por essa caminhada, vai por essa estrada que é o melhor. Mas como eu já falei, nós somos teimosos demais e desobedientes, então continuamos no erro. Ele fala: peraí, vou dar uma forcinha para esse rapaz aqui, e manda uma dorzinha, aquela dorzinha que te machuca o coração, porque a dor material às vezes a gente sofre um pouco, mas a gente às vezes supera. A gente procura meios, mecanismos na medicina tradicional para curá-la, mas a dor, aquela que vem lá de dentro do coração, as aflições, as angústias, ela é mais difícil de curar. A gente tem que procurar Deus, porque a gente procura Deus quase que sempre pela dor. Pelo amor, às vezes a gente não vai muito. Então, diferentemente do que muitos acreditam, nenhum de nós aqui é vítima. Deus me castigou, Deus me fez isso. Nada. Nós somos muitos devedores, altos devedores. Todos aqui nós temos débitos atrozes, difíceis, grandiosos, e nós temos que cumprir. Tudo o que nós fizermos, nós vamos ter que cumprir, nós vamos ter que pagar, nós vamos ter que reparar. Todos aqueles a quem nós prejudicamos, nós vamos ter que reparar. Então, a dor, o sofrimento, as dificuldades que ora sentimos, nada mais são a colheita do velho plantio, da semeadura de outra existência. São aquelas velhas lições que a gente ainda não conseguiu assimilar. Numa analogia assim grosseira, a gente pode dizer que a nossa existência mal aproveitada pode ser comparada a um ano letivo escolar, que o aluno foi reprovado. Então, assim, da mesma forma do aluno tem que retornar à sala de aula para fazer aquele ano letivo, nós temos que retornar à nossa vida corpórea, para submeter aquelas provas que ainda não assimilamos, que elas não ainda foi absorvida. Então, assim que o aluno vai sendo aprovado, chegando à graduação, na mesma proporção nós também chegaremos à perfeição, à angelitude, à plenitude. Portanto, que nós possamos ter a consciência que cada dificuldade da nossa vida, aliás, há sempre um convite disfarçado ao nosso crescimento espiritual. A gente lamenta tantas dificuldades, mas isso é um convite disfarçado para que a gente possa mudar o nosso roteiro, mudar o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, meus irmãos, crescer não é fácil, a gente sabe disso, dá muito trabalho, mas não crescer gera sofrimento. E o que a gente escolhe? Crescer esforçando ou sofrer? Acho que é melhor crescer mesmo em sacrifício, né? Porque um dia todos nós vamos chegar à perfeição, como assevera Chico Xavier: todo espírito chegará inevitavelmente à perfeição e, portanto, à felicidade suprema e permanente, quando alcançar a condição de espírito puro. Está longe, né? Tem quantos mundos ainda para cima ainda, para até chegar no espírito puro. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente não precisa pressa.
é só não estagnar. Nós temos que andar devagar, com os passos firmes, mas paulatino, né? Porque é um processo, como eu já mencionei, lento, gradual e permanente. Mas se a gente caminhar muito devagar, o sofrimento vai ter que vir para a gente acelerar um pouquinho a nossa caminhada. E às vezes a gente tem que ter compaixão de nós mesmos, para a gente entender que as nossas imperfeições ainda não são superadas de uma hora para outra. Não vai ser superada. São pequenos detalhes, pouquíssimas coisas. Muitas das vezes a gente ainda tem aquele defeito de tomar um banho, pegar uma toalha e colocar em cima da mesa, da cama, aliás, molhada. E a mulher às vezes contraria com aquilo. A gente tem que começar a aprender essas coisas. O que é que meu parceiro não gosta, que eu faço, que eu vou mudar? São pequenas atitudes que valoriza muito. Isso é processo de crescimento também, entendeu? Então, para se servir de consolo para todos, vale ressaltar que nós já tivemos uma considerável evolução espiritual, ética, moral. Até poucos anos atrás, se a gente lembrar, na época da codificação do Espiritismo, né, ainda existia muita maldade, muita crueldade. Nós ainda, usando de instintos bárbaros, nós cometíamos muitas atrocidades. Às vezes dizimávamos famílias inteiras por pequenas coisas, por pequenas ofensas, por pequenas contrariedades. Mas graças à oportunidade que Deus nos proporciona da reencarnação, e através do nosso próprio esforço, nós já conseguimos libertar desses instintos bárbaros que a gente alimentava até pouco tempo. E assim, com o passar das existências, nós vamos aprendendo algumas lições e vamos tropeçando em outras, vamos vencendo algumas dificuldades, algumas imperfeições que habitam em nosso ser, e assim uma marcha mais longa, outra é mais lenta, uma mais suave, outra mais penosa, dependendo única e exclusivamente do nosso esforço, cada um, para superar essa dificuldade e assim vencer suas provações. Portanto, meus irmãos, a decisão para que cheguemos à condição de espírito puro não depende de ninguém além de nós, e exclusivamente de cada um de nós. É só a gente pôr esse projeto em plano, do nosso esforço, da nossa vontade de vencer os desafios e crescer espiritualmente. Eu confesso a vocês, quando a gente começa esse processo, a gente não quer retroceder, a gente não quer parar, a gente quer alcançar o máximo que a gente tem condição dentro das nossas forças, para a gente se tornar uma pessoa melhor, porque uma escolha acertada acelera o nosso progresso, acelera o nosso processo evolutivo, e uma escolha equivocada, ela nos estagna, paralisa, e ela paralisa todo o nosso processo evolutivo, e a gente vai arrepender amargamente quando chegar do outro lado, quando a gente tiver uma visão mais ampla de tudo que nós tivemos aqui, a oportunidade que nós tivemos e que nós jogamos fora, que nós não soubemos aproveitar. Portanto, se queremos ser felizes, essas só dependem das nossas escolhas, da decisão que nós tomarmos agora e futuramente. Então, quanto mais evoluído moral e intelectualmente, mais nós nos aproximamos da felicidade real, relativa e não absoluta, porque na Terra não tem felicidade absoluta, nós temos a felicidade real. Mas então, na medida que a gente vai se tornando uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais tolerante, mais amável, mais caridosa, a gente se torna a felicidade relativa melhor, a gente sente melhor na nossa intimidade, porque a felicidade absoluta, suprema, ela só será alcançada quando a gente atingir o objetivo traçado por Deus, quando a gente adquirir todas as virtudes que já foram alcançadas pelos espíritos puros. Então, nesse dia, todos nós seremos felizes, e eu espero encontrar todo mundo um dia lá, eu lá também, né, com a minha caminhada, com a minha jornada devagar, mas Deus vai abençoar que todos nós vamos chegar lá, porque essa lei espiritual de evolução é uma lei criada por Deus, e ninguém está à margem dessa lei, ninguém, todos nós um dia seremos espíritos puros. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor.
Me aproximo com temor do teu altar, quase posso te tocar. Toda a minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé, porque tenho conhecido teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: tua graça em meu viver. Nenhum mal noturno me envolverá, e o inimigo não me tocará. Como um sacerdote subo nesse altar, consagrando o meu ser. Toda a minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderia exaltar. Eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé, porque tenho conhecido teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: tua graça em meu viver. Dizem que quem conhece a Jesus nunca mais é o mesmo. Humildemente eu posso garantir que isso é uma grande verdade. Isso aconteceu comigo. Quem me conhece sabe que depois que eu conheci Jesus, a minha vida se transformou. Mudei, estou tentando, mas já dei consideráveis passos, que é importante na nossa vida. Muitos personagens narrados nas histórias bíblicas conheceram Jesus. Alguns mudaram, e a grande maioria preferiram trilhar o caminho equivocado que todos nós escolhemos, e estão muitos sofrendo até hoje. Porque Jesus, na verdade, Jesus não via pecado nas pessoas. Ele via feridas, corações aquebrantados, doenças, confusões e medos. Zaqueu, por exemplo, era acusado de roubar o povo com a cobrança de impostos abusivos, mas Jesus enxergou nele o futuro discípulo caridoso e benfeitor de muitas almas. A multidão considerava Paulo de Tarso o grande perseguidor dos cristãos, mas Jesus viu nele o maior divulgador do evangelho de todos os tempos. As pessoas da época viam em Maria de Magdala a mulher de má vida, mas Jesus enxergou nela a valorosa mulher que se transformou num dos maiores exemplos de conversão íntima e amor ao semelhante. São só três grandes personagens que eu trouxe aqui, que podem muito nos servir de exemplo, podem muito nos ensinar na nossa caminhada. Mas vou me deter na personagem da Maria de Magdala. Dizem alguns autores que quando Maria de Magdala conheceu Jesus, ela se apaixonou por ele, como um homem, carne. Mas outros também relatam que ela se sentiu amada e atraída pela grandeza e beleza daquele ser homem espiritual, beleza e grandeza espiritual, pois foi o único espírito puro a passar pelo planeta Terra. Para a gente ter uma compreensão vaga, mas interessante sobre esses personagens, eu consegui extrair lá do livro Caminho, Verdade e Vida, uma página denominada Madalena, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: dos fatos mais significantes do Evangelho à primeira vista de Jesus na ressurreição, é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada, porque razões profundas
Deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecia o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou ao João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. São livros que trazem muito conhecimento, muito ensinamento para nós, aliás. Então, para a nossa compreensão, numa visão limitada, podemos afirmar que o Cristo sabe que quanto é difícil para nós nessa jornada, nessa caminhada, nos desvencilharmos dos nossos hábitos que nos perturbam, que nos prendem ainda às zonas inferiores. Foi por tal razão que o Cristo apareceu primeiramente, logo após a sua ressurreição, a Maria de Magdala, porque Ele quis nos ensinar o quanto Ele valoriza todos aqueles que optam pela sua transformação moral. Maria de Magdala era uma mulher muito bonita, muito desejada. Ela possuía tudo aquilo que grande maioria da humanidade deseja e busca, às vezes até à custa de estética, de atos libidinosos, desonestos, tais como a riqueza, a beleza, a fama, a juventude, o poder sobre os homens, sobre as pessoas, sem falar que ela era pretendida e buscada por todos os homens importantes daquela região da Galileia, reis, príncipes, grandes comerciantes, sacerdotes, dentre tantos outros. Ela era desejada e buscada, né? Mas quando ela conheceu Jesus, ela renunciou ao desfrute desses prazeres, de todos eles, para segui-lo num processo de total entrega e em benefício aos leprosos e dos exilados. Como todos nós sabemos na literatura da Bíblia, os leprosos eram obrigados a se reclusarem nas vilas, reclusarem às beiras de mares, porque não podiam conviver perante a sociedade, devido ao risco de transmissão, já que a lepra, a hanseníase de hoje, era muito contagiosa, né? Então ela se isolou também com esse pessoal, porque ela, mesmo sabendo que a lepra era uma doença contagiosa, não tinha cura, mesmo assim ela dedicou o restante da sua vida, que foram 10 anos de toda a sua vida, a cuidar daquela comunidade tão carente. E para que ela conseguisse alimento, para obter esses alimentos, ela saía às ruas pedindo, né, à cidade, fazia mendicância aqui e ali, e quase sempre ela era assediada, ela era rechaçada e convidada a voltar aos velhos, à velha profissão, né, à velha vida antiga, mas ela, com grandeza, soube resistir bravamente a todos aqueles convites, e ela conseguiu, então, com essa atitude, subir vários degraus na sua escala evolutiva. Então Maria de Magdala se fez mãe, se fez amiga,
ela se fez companheira e instrumento de Jesus, levando sua mensagem de esperança por onde fosse aqueles desvalidos do caminho. Portanto, meus irmãos, essa é uma história que eu acho que nós devemos nos inspirar, por saber o tamanho da determinação, da luta, porque hoje a gente procura, às vezes, esses caminhos mais fáceis que nos levam ao poder, e a gente sabe que a beleza, ele é muito perigoso, a beleza é perigosa, o poder é perigoso, a riqueza, a fama, tudo isso é muito perigoso, quase sempre nos desvia do caminho que a gente programou. Jesus espera de nós que nós renunciemos a nós mesmos, nossos defeitos, nossas más tendências, prazeres transitórios, e o sigamos a espalhar o amor que Ele nos ensinou, porque esses prazeres que às vezes a gente tanto valoriza, e a gente cultiva, a gente, são as causas de todos os nossos sofrimentos e estagnação, todos. Então, se servir de consolo mais uma vez, Jesus conhece cada um de nós, e Ele sabe das nossas dificuldades, né? E Ele sabe da condição evolutiva de cada um de nós, e sabe também do nosso apego ao que é transitório, e sabe também que a gente tem muita dificuldade em renunciar às coisas do mundo para segui-lo. É por essa razão que Ele valoriza tanto aqueles que têm coragem de assumir esse compromisso, de se transformar, de mudar a sua vida. E a gente sabe que é difícil mesmo, nós que estamos convivendo nesse mundo, onde o materialismo está tão aflorado na vida das pessoas, a gente sabe o quanto é difícil. É tão significada essa máxima que o apóstolo Lucas diz o seguinte, lá no seu evangelho, no capítulo 15, no versículo 7, ele nos diz da felicidade, da espiritualidade, quando retorna um trabalhador, alguém que modificou, alguém que se propôs a se transformar. Diz: eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que 99% de justos que não precisam de arrependimento. Porque sabe que aquele justo não vai retornar, porque quando a gente atinge uma certa escala, um certo grau de evolução, a gente não cai novamente. A tendência nossa é sempre subir. Às vezes a gente pode até estagnar, mas a tendência é a gente mudar. Então por isso que eles valorizam tanto. Mas enquanto o reino do Senhor não brilhar nos nossos corações e na consciência das criaturas, a terra será uma escolha para os bons, mas também será um purgatório para os maus, e um hospital doloroso para todos os doentes de toda a ordem. Então o problema é que às vezes a gente é muito imediatista. Acontece conosco, quando a gente procura uma religião que nos orienta, nos ensina, a gente pensa, eu vou mudar de uma vez, eu quero mudar, e a gente vai com tanta pressa, acelera tanto, e a gente se decepciona. Muitas das vezes a gente tem visto vários trabalhadores que a gente fala, esse cara vai ser o grande, e logo ali adiante ele tropeça e desiste. Então que a gente caminhe sempre, aquela caminhada, passos lentos, mas sempre firmes, que começamos a nossa transformação agora, mas que seja de uma forma assim, cada vez passo por passo. Deixa eu ver se esse violão. Porque eu já andei muito devagar, mas também já andei depressa, mas um dia eu acordei. Hoje eu ando devagar, porque eu já tive pressa de ir embora dessa vida, de largar tudo para trás. Eu tive pressa de desistir da caminhada, mas hoje não. Hoje eu ando que nem seriema no pasto, devagarinho, medindo os passos com coragem, para ficar, para cantar, para cada pôr do sol. Ando devagar, no passo curto dos meus filhos, no passo lento do meu pai, porque se eu acelero os meus passos, eu corro o risco de deixar os filhos para trás, não os vê-los crescer, desabrochar, virar flor. E se apresso demais, posso perder, quem sabe, a última primavera dos meus pais, antes da chegada do outono da vida. Então eu ando devagar,
para poder olhar por onde eu piso e assim não pisar em ninguém, não esmagar nada e nem ninguém, por causa da minha desatenção ou da minha forma ainda egoísta de caminhar. Eu ando devagar para perceber o sabiá cantador, o canarinho afinado, o João de Barro caprichoso, que com o barro esquecido no canto da estrada constrói o seu lar. Quero também ser assim, um João de Barro da vida, que faz do barro da enxurrada, que a enxurrada oferece, aliás, as paredes de mim mesmo, forjadas no capricho do trabalho e no efeito do tempo. Eu ando devagar, para pensar um pouquinho antes de agir, escolher as palavras certas para não machucar ninguém, nem maltratar quem quer que seja. Eu ando devagar, enfim, para ter tempo para refletir numa ideia nova, para sonhar um caminho novo, para quietar a mim mesmo por alguns minutinhos e poder escutar, quem sabe, no silêncio da caminhada, a voz que guia para o caminho reto. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso paz para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si
carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que todos nós possamos andar de passos lentos, vagarosos, na certeza que Deus está nos guiando e na certeza que um dia nós vamos chegar lá. Que nós saibamos ter sempre a certeza que ninguém caminha sozinho, mas que se a gente não tiver a atitude de dar os primeiros passos, Deus não vai segurar, Jesus não vai segurar na nossa mão. Tenham todos uma excelente noite e Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência. Um abraço.